Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, estamos aqui de volta hoje, nono ano, continuando a falar sobre o período Getúlio Vargas, ou a Era Vargas. Né? Agora, o Estado Novo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Estado Novo. Tá? Aliás, governo constitucional, rapidinho. Então, aqui a gente tem que ver o contexto do governo constitucional a partir de 1934. Né? O Getúlio Vargas assume o Brasil com a crise de 1929. Nós já falamos um pouquinho dela na aula passada, ou seja, o Brasil estava numa crise econômica e social muito forte. Desemprego em alta, falências gerais, tá? Pessoas tendo muitos prejuízos. Então, o Brasil estava numa crise econômica, que vai gerar uma crise social também muito forte durante esse período de 34 a 37 que nós vamos vendo aqui. Então, vão surgir, esse contexto da crise de 29 vai dar ensejo para que ideias que estavam em vigor na Europa cheguem ao Brasil, principalmente o fascismo e o comunismo. Tá? Como que esse grupo estão representados, essas ideias fascistas e comunistas? Através de dois grandes agrupamentos, né? Os integralistas, a Ação Integralista Brasileira, AIB, e os aliancistas. Vamos ver qual que é quem. Quem que é quem nessa história aí? Integralistas e aliancistas. Os integralistas, gente, liderados pelo escritor Plínio Salgado, eram os que trouxeram as ideias fascistas para o Brasil. As ideias do Benito Mussolini, que estavam em voga na Itália, né? O governo fascista do Benito Mussolini na Itália. Quem trouxe esses ideais fascistas para o Brasil foram os integralistas, foi o Plínio Salgado. Ok? E o que o Plínio Salgado, o que os integralistas defendiam, né? Quais seriam essas ideias? Aqui, gente, os interesses da nação sempre acima dos interesses do indivíduo. Tá? Um governo forte, ditatorial, autoritário, e que colocaria esses interesses da nação em cima para todo mundo. Tá? Aqui, em 1932, eles vão fundar a AIB, né? A AIB, Ação Integralista Brasileira, que vai se tornar um partido político, né? Defendendo esses ideais fascistas. E quem era o outro grupo? Quem eram os aliancistas? Né? A ANL, a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora tinha os ideais do comunismo, tá? Principalmente o comunismo em voga na União Soviética. Tá? E o que eles defendiam? Por que a ANL era diferente dos integralistas? Aqui, ó. Eles defendiam o não pagamento da dívida externa, defendiam que as empresas estrangeiras deveriam ser todas tornadas brasileiras, tá? Uma reforma agrária, queriam que a população do campo, principalmente todos, tivessem terra, tivessem o seu lugar, e a revolução do proletariado, instalar essa revolução do proletariado como aconteceu na União Soviética, né? Uma vanguarda revolucionária colocaria os trabalhadores no poder. Olha que interessante, a ANL era liderada por uma pessoa que já é conhecida nossa aqui, ó, há muito tempo, Luiz Carlos Prestes, lá dos tenentes, lembra? Primeira aula, aqui, ó, ele volta aqui com a ANL, tá? Aí nós vamos ver, ó, um episódio muito interessante dessa história toda, a intentona comunista e o plano Cohen. O que foi a intentona comunista, gente? Os aliancistas, em 1935, em julho de 1935, eles vão tentar tomar o poder através de uma revolução, né? Mais uma vez inspirada na Revolução Russa de 1917, inspirada na União Soviética. Então, Luiz Carlos Prestes, né, com militares de baixa patente, né, sargentos, soldados de Natal, Recife e do Rio de Janeiro, principalmente, tentam se revoltar, começam a se revoltar e tentam tomar o poder. Claro que não deu certo, o Getúlio Vargas, as tropas, né, aliás, ao Getúlio Vargas, conseguiram debelar esse movimento, né, neutralizar, e todas as pessoas da ANL foram consideradas inimigas do Brasil e foram presas, todos os membros da ANL, participantes ou não participantes da revolução, dessa ação, né, da intentona comunista, todos foram presos. Inclusive, muitos que até nem eram tão ativos assim na ANL, como é o caso aqui, por exemplo, do escritor Graciliano Ramos, que escreveu obras, né, Vidas Secas, muito bom, né, quem puder ler, leia.
ele também foi preso, vários escritores, vários membros da imprensa, enfim, todos aqueles que tinham certa simpatia pela ANL foram acusados de inimigos do Brasil e presos em 35. Nesse mesmo ano de 35, o Exército Brasileiro vai elaborar um plano para tentar se antecipar por futuras, né, revoluções comunistas, futuras tentativas de revolução de tomada do poder. Né? Então, eles vão, um desses planos, vão chamar de Plano Cohen. O que é esse Plano Cohen? Está aqui, ó. O nome é uma alusão a um imigrante judeu imaginário, gente. Tudo isso era imaginário, tá? Um imigrante judeu que veio para cá, para o Brasil, para tentar montar focos revolucionários, focos comunistas revolucionários. Imaginário, gente. O Exército estava tentando, com esses planos, o quê? Frustrar novas tentativas de intentonas, como a que aconteceu em 35. Tá? Mas o Plano Cohen, nós vamos ver que agora ele vai ter uma grande importância no próximo, no que vai acontecer logo em seguida. Aqui, gente, rapidinho, olha aqui, ó, o cartaz da propaganda, né, da AIB, né, ou da AIB, Ação Integralista Brasileira, o sigma, que significa todos os ideais do país, tá vendo? O mapa do Brasil, o sigma, o Anauê, que é uma língua tupi-guarani, né? Significa você é meu irmão. Então, tá aqui, ó, os camisas verdes, né? Eles se identificavam com isso. O sigma, o Anauê e a camisas verdes, e a camiseta verde, perdão. E aqui, uma notícia do jornal O Globo, falando sobre a intentona comunista. Ela instalou um movimento de caráter comunista no norte do país, na Recife, Natal. Tá bom? Agora sim, chegamos ao Estado Novo. A gente tinha falado muito pouco do Vargas, agora vamos começar a falar um pouquinho mais do Getúlio Vargas, mais do que a gente já está falando, tá? As eleições estavam marcadas, gente, para 1938. O mandato do Getúlio Vargas se encerrava nesse ano de 1938. Aí, em março tinha de haver eleições. Só que o nosso querido Getúlio Vargas não estava nem um pouco afim de deixar o poder. Tá? Ele considerava que a obra dele para o país ainda não estava terminada. Então, o que ele vai fazer? Em novembro, de 1937, ele vai utilizar-se do Plano Cohen, que a gente acabou de falar aqui sobre ele. Né? Ele vai dizer que o Plano Cohen era uma tentativa, uma nova insurreição comunista no Brasil. Uma coisa que era fictícia, né? Era só para uso do Exército, ele vai trazer como se fosse um fato político. E com o Plano Cohen, com essa desculpa do Plano Cohen, ele vai dar o golpe. Ele vai fechar o Congresso em novembro de 1937, tá? E vai decretar uma ditadura. A ditadura que é chamada de Estado Novo. A ditadura em que, adivinhem quem seria o ditador? Nota 10 para quem falar aí. Quem seria esse ditador agora no Estado Novo? Ok, galera? O que foi o Estado Novo, gente? Está aqui, ó. Uma nova Constituição às pressas, né, para substituir aquela de 34, foi promulgada. Tá bom? O Getúlio Vargas ganhou o poder de governar por decretos-leis, ou seja, leis impostas. Ele decidiu que era lei. Tá? E também, claro, continuou aquele crime de perseguição. Todos aqueles que eram contra o Getúlio Vargas, presos, torturados, exilados, todo pacote, né, que acompanha uma ditadura, certo? As eleições suspensas, partidos políticos extintos, quer dizer, o Vargas, ele dominava, ele mandava, tá bom, gente? Só que é interessante nós vemos aqui uma coisa. O Vargas, ele não se utilizou só de violência. A gente já viu aqui, todos os exemplos que eu dei aqui, o que ele fez na base da violência. Mas ele também usou uma outra arma muito interessante e que é muito usada agora, nos dias de hoje. É a propaganda. Ele não queria ser só violento. Ele procurou também se vender como um pai para a nação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como que ele fez isso? Aqui, ó. Através de um conjunto de políticas nas áreas do trabalho. Gente, né, que a gente vai chamar de trabalhismo, principalmente com a aprovação da CLT. Aí o professor vai pedir um pouquinho, desculpa para vocês, porque semana passada, na outra aula, eu disse que a CLT tinha sido aprovada em 1934, junto com a Constituição. Não, a CLT vai ser aprovada aqui no Estado Novo em 1940. Então, por favor, me perdoem. O professor erra também de vez em quando. Somos humanos, tá vendo? Mas tá aí. Então, agora, tá vendo? CLT, né? Trabalhismo, Estado Novo. Tá? As ações e propagandas através do DIP, né?
a divisão de imprensa e propaganda, que vai tentar justamente vender isso. Todas as mudanças, tudo que estava acontecendo de bom no país, era obra e graça do Getúlio Vargas, pura e simplesmente. Então, quer dizer, ele era violento de um lado, mas afagava também do outro lado. Tá bom? Aqui, então, chegamos aqui, 1945, com a Segunda Guerra Mundial. O Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial, gente. Tá? Vai combater ao lado dos aliados, contra o fascismo e o nazismo. E isso vai começar a trazer um problema sério para o Getúlio Vargas. Por quê? Como eu falei aqui, o Estado Novo, ele era inspirado, muita inspiração, muito do Estado Novo, nos ideais fascistas. Então, o Brasil vai para a Europa lutar contra os fascistas. Ajuda os aliados, inclusive, a ganhar, principalmente na Itália. Né? Só que isso traz uma contradição. O povo vai começar a perceber, as pessoas, principalmente o povo político, vai começar a perceber, peraí, o Getúlio Vargas lutou contra o fascismo, mas a ditadura dele é de inspiração fascista. Olha só, uma coisa não casa com a outra. Então, a oposição ao Getúlio, em 1945, vai ganhar força. O Getúlio Vargas, muito sagaz, como ele sempre foi, essa é a marca dele, ele vai perceber que essa oposição está ganhando força, então ele vai falar, eu vou controlar esse processo político, tá? Vou redemocratizar o país, tudo bem, vamos voltar a ter eleições para presidente, para governadores, o Congresso, ok? Mas quem vai controlar esse processo sou eu. Como? Ele vai apoiar a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, o mesmo, né? É o que foi homenageado com a rodovia que passa aqui, né? Todo mundo conhece a rodovia Presidente Dutra, é ele que nós estamos nos referindo. Só que por trás dos panos, ele vai alimentar o movimento do queremismo. O que é o queremismo? Era o movimento daqueles que queriam que Getúlio Vargas ficasse no poder. Olha lá, eles gritavam, queremos Getúlio. Tá vendo? Olha aqui. Então, ele apoiava o Dutra, de um lado. Eu quero ter um presidente. Eu quero que alguém me suceda. Mas por trás do pano, não. Eu vou continuar trabalhando para ficar onde eu estou. Certo, gente? Aí, assustados com a popularidade do presidente, as Forças Armadas resolvem agir. As Forças Armadas. O que acontece? Ela está vendo que o país pode caminhar para uma guerra civil. Uma coisa assim muito assustadora. Então, em outubro de 1945, os militares depõem Getúlio Vargas. É o fim do Estado Novo. Mas ainda não é o fim do período Vargas, tá, gente? Mas isso a gente vai falar na próxima aula. Então, aqui rapidinho, só para terminar, olha aqui, ó, a obra do Dipp, ó, mostrando Getúlio Vargas como um pai da pátria com as crianças, ele ensinando as crianças, ó, tá vendo? Comício do Dia do Trabalho, exaltando Getúlio Vargas, ó, tudo que aconteceu a obra do Vargas, e aqui, ó, o queremismo. Então, só para acabar mesmo, ó, Getúlio Vargas queria ser lembrado como uma figura paterna, olha lá, aquela que sabe sempre o que é o melhor. Ele queria um pai da pátria. Tudo que ele falava, tudo que ele fazia era o melhor para o país. E não aceitava que alguém contestasse. Tá bom? Gente, tem aqui, ó, mais uma vez no meu Facebook, fazer minha propaganda aí, professor Tiago Santos. Apareçam lá, tem mais coisas, tem conteúdo. Tá? Qualquer dúvida também, me procurem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Deus abençoe. Até a próxima.